Você costuma guardar dinheiro? Não consegue? Bom, no programa em discussão especial de hoje eu recebo Vanessa Mantovani, que é consultora de investimentos e vai te dar várias dicas de como poupar. Bom, seja bem-vinda aqui à TV Alesp. Eu que agradeço, Priscila. Bom, para começar, como que a gente investe, né? Eu tenho, de repente, na verdade é difícil guardar dinheiro, né? Ou é uma coisa da nossa cabeça? Bem, na verdade, Priscila, é um hábito. Guardar dinheiro é um hábito. E da mesma forma que ir para a academia é uma questão de hábito, manter uma dieta é um hábito, guardar dinheiro também, tá? E isso é totalmente explicado, principalmente porque nós não fomos educados a guardar dinheiro, né? Então, como que as pessoas fazem, né? Elas têm lá o teu salário e ela recebe aquele salário no mês e ela gasta todo o salário. Se sobrar, aí sim ela começa a investir. O que não é o ideal. O que seria o ideal, né? Eu recebo o meu salário, eu tenho uma meta, né, de investimento mensal, por exemplo. Então, eu recebi o meu pagamento, o meu salário ou a minha receita, enfim. Eu desconto aquele valor que eu estabeleci como meta. Certo. E depois o que sobrar, eu devo gastar. Então, investir, na verdade, é uma questão de hábito. Tá, okay? Tem um percentual que seja o ideal para guardar? Então, não existe assim como eu posso te dizer, um percentual ideal para todo mundo. Porque cada pessoa, ela tem um momento de vida, né? Algumas estão endividadas. Então, como que eu posso dizer para essa pessoa guardar 30% se ela tem dívidas ainda a resolver, ok? Acho que o mais importante, antes de estabelecer um percentual, é criar essa rotina. Então, se no momento atual de vida não é factível guardar 30% ou 50%, comece com 5%, né, 2% do seu salário. O mais importante, antes de estabelecer um percentual fixo, é a ideia de você realmente ter o hábito de guardar uma quantia mensal, tá ok? Mas se você me perguntar a minha opinião, né, particular, eu sempre converso com os meus clientes, eu sugiro que aí 30% é um valor aí factível de um modo geral. Você falou sobre endividamento. Muita gente está nessa situação, né? Endividamento, parcelamento, enfim. O que é o ideal fazer nesse caso? Eu pago as minhas dívidas ou eu já começo a guardar um pouco, colocar em algum rendimento para depois tentar resolver esse problema? Ok, boa pergunta. Às vezes alguns clientes me perguntam isso também. O ideal é você primeiro pagar as dívidas, porque as dívidas geralmente elas têm um juro muito maior do que o investimento vai te proporcionar, tá? Mas antes de pagar as dívidas, é interessante também tentar negociar ela. Porque quando você procura aí a empresa da qual você está devendo, muitas vezes elas estão mais flexíveis a negociar, a reduzir um pouco esse juro, né? E fazer um parcelamento, ou se for um pagamento à vista, conseguir aí com que você tenha um bom desconto e você pague essa dívida. Mas o ideal é pagar primeiro, zerar, e aí quando você conseguir zerar a sua dívida, você estabelecer aí um percentual, né, um hábito de guardar dinheiro. Você falou do percentual do salário para poder, né, separar para o investimento ou para a economia. Mas dá para a gente colocar ali um valor ao invés de um percentual? Então, por exemplo, eu tiro do meu salário inicialmente, de repente eu estou ainda apertada, estou me arrumando, R$100 e já coloco na poupança, por exemplo. Você acha que fixar um valor e me programar para daqui a algum tempo aumentar esse valor ajuda ou o ideal mesmo é um percentual? Olha, no meu ponto de vista, o percentual. Por quê? Porque o nosso salário, ele acaba, né, sendo reajustado, ou pela inflação, ou porque você teve uma promoção, ou porque você mudou de emprego, ou porque você tem uma renda extra. Então, se eu fixo um valor, então se eu coloco lá R$100 em cima de R$1.000,
e o meu salário daqui 1 ano, ou daqui 6 meses, ele sofre um reajuste, você concorda que os R$ 100, ele não tem o mesmo valor se eu estiver recebendo aí R$ 2.000. Então, eu sempre aconselho a guardar um percentual, porque isso é benéfico para o próprio cliente. Se o meu salário aumentar, a minha reserva mensal da qual eu estou guardando também vai aumentar sem que eu tenha que fazer continha. Você entende o que eu quero dizer? Então, assim, toda vez que eu tiver uma renda maior, como eu estabeleci um percentual, automaticamente esse valor também está sendo reajustado aí todo mês para que, né, seja retirado aí da minha continha. E daí, o que é o ideal? Eu pego esse valor e eu já coloco na poupança ou eu penso em algum tipo de investimento? Pri, hoje a poupança, ela não é um investimento mais atrativo, tá? E mesmo se a gente for pensar num perfil conservador, a gente ainda tem outros investimentos que vão entregar um retorno um pouquinho melhor do que a poupança, tá? Basta aí o cliente hoje procurar aí um profissional da confiança dele, que vai poder passar para ele quais são as opções, ok? É claro, se aquele cliente se sente confortável com a poupança, ok. O importante aqui não é falar aplicar investimento X ou investimento Y. Aqui o que eu gosto sempre de pedir para o cliente fazer uma reflexão é realmente ter o hábito de guardar, ok? Mas voltando ao que você me perguntou, se a poupança é o melhor investimento ou não, não. Hoje você tem investimentos que vão te pagar melhor do que a poupança. Tesouro Nacional pode ser uma opção? Depende do perfil do cliente, né? Porque a gente tem alguns tipos de renda fixa dentro do Tesouro, ok? Certo. Mas se a gente estiver pensando no perfil conservador, a gente pode falar do Tesouro Selic, tá? Esse tipo de... Perfil conservador que você diz é a pessoa que ela quer ficar um pouco mais segura, é isso? Isso, o perfil conservador é aquele cliente que ele não tem nenhum tipo de tolerância a risco, tá? Ele não tem, ele não consegue, primeiro ele não tem um tempo muito grande, né, para poder deixar aquele dinheiro, então ele não pode, ele tem que ter um risco, ele tem que escolher um investimento com o menor risco possível, que traga a menor volatilidade possível para aquele investimento. Então esse seria o perfil conservador, tá? Então se ele tem um perfil conservador, ele pode sim comprar, não necessariamente a poupança, como eu te disse, ela não é um investimento hoje mais atrativo, mesmo que seguro. Você pode, por exemplo, comprar um título do governo, tá bom? Tesouro Selic, que ele vai render um pouquinho mais, tá? E tenha toda a segurança, e inclusive maior do que a poupança, porque aqui nós estamos falando do risco do governo, ok? Que seria aí o risco mais baixo, né, dentro de um país. Mas o ideal mesmo é sempre procurar um profissional para entender, né, qual o teu momento e também pensar nos objetivos, né, curto, médio, longo prazo. O que você quer com esse dinheiro? Sim, a melhor coisa é você procurar um profissional da sua confiança, ok? Para que ele faça um diagnóstico. O que é esse diagnóstico? É entender qual a sua tolerância de risco, o teu momento de vida, ok? Quais são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Certo. Porque quando ele faz esse diagnóstico, né, que a gente chama de análise do perfil do investidor, o profissional vai se sentir muito mais seguro e indicar um investimento, né, muito mais assertivo para aquele teu momento de vida. Então, não corre o risco de eu indicar um produto que a Priscila, por exemplo, não estaria disposta a correr um risco porque ela não tem esse tipo de tolerância. Então, isso é muito importante. Toda vez que eu estou com um cliente meu, eu gosto muito de me sentir confortável. Então, realmente eu faço um diagnóstico para entender o que ele busca, né? Por quê? O que é bom para mim pode não ser bom para ele. O momento de vida dele não permite que ele tenha um investimento X, mesmo que esse investimento busque um retorno maior, mas é um cliente que ele se sente mais confortável com um retorno menor,
mas que ele não tenha nenhum tipo de estresse, ele não está preparado para isso. E o profissional tem que entender isso e respeitar. É isso, pelo menos, que eu faço com os meus clientes. Eu respeito muito o momento de vida dele e a tolerância de vida e a tolerância de risco que ele está disposto aí a correr. O risco, quando você fala, tem até relação com a bolsa de valores, investimentos em empresas, assim, né? Que há uma mudança muito rápida conforme a economia, né? Sim, existem vários tipos de risco, né? O risco de mercado, o risco de liquidez e o risco de crédito, tá? Que as pessoas, às vezes, não sabem diferenciar. Então, às vezes, você tem um ativo, por exemplo, um imóvel. O imóvel tem um risco, né? Você tem ali um ativo físico. E qual que é o risco desse imóvel? O risco de liquidez, por exemplo. Você não consegue, se você precisa de um dinheiro para daqui uma semana, você não consegue vender esse imóvel, pelo menos num preço justo, daqui uma semana. É o que a gente chama de risco de liquidez. Certo. Ok? Existe também um outro tipo de risco, que é o risco de crédito. Então, por exemplo, você compra uma dívida, um CDB de um banco, ou uma debêntures de uma empresa, por exemplo. Qual que é o risco? Dessa empresa, desse banco, não te pagar. Então, isso é um risco de crédito. Certo. E o risco do mercado, que as pessoas comentam muito, é esse risco, por exemplo, da bolsa, das ações. Esse sobe e desce do dia a dia, tá? Que é a especulação. O mercado dizendo quanto paga pelo seu ativo naquele dia. Certo. Isso é um outro tipo de risco, tá? O importante é que o cliente entenda que tudo tem risco. Só que existe um risco baixo, né? E esse grau de risco vai aumentando, médio, alto, arrojado, enfim. É assim que funciona. Quando você entende que tudo tem risco, né? Independente se é de liquidez, de crédito ou de mercado, é entender que tipo de risco eu fico mais confortável em assumir. Isso é importante para que o cliente, na hora de fazer a divisão do dinheiro dele, né, do que ele tem ali para aplicar, ele possa colocar de uma forma mais assertiva um percentual em cada um desses ativos com riscos diferentes. Então, para mim, a reserva de emergência, que é aquele dinheiro que eu preciso a qualquer momento, né, que é o ideal que todos nós tenhamos em conta, em algum tipo de investimento. É um investimento que eu tenho que ter o menor risco possível. O menor risco de crédito, o menor risco de liquidez, né? E praticamente zero risco de mercado. Certo. Então, você vai colocar em um tipo de investimento, ok? Se é parte desse meu investimento, eu estou pensando em longo prazo. Então, ou seja, 10, né, mais de 10 anos, eu já posso, né, colocar na carteira um pouco mais de risco, que seria esse risco de mercado, que é a oscilação, esse sobe e desce, porque esses tipos de investimento, eles tendem a sempre se recuperar no longo prazo. E se é um investimento mais de médio prazo, eu também posso comprar aí outros tipos de ativos que, por exemplo, o meu dinheiro fique travado aí por 5 anos, que é o que a gente chama de risco de liquidez. Eu não consigo resgatar antes, mas é porque é um dinheiro que eu já sei que eu só vou usar daqui 5 anos. Se eu só vou usar daqui 5 anos, eu posso negociar, né, com um banco ou com uma empresa, algum ativo que daqui 5 anos ele me devolva. Quando eu faço isso, eu também consigo buscar um retorno um pouco melhor também. Você falou na diferença, né, desses investimentos e também do período deles. Mas o investimento, você pensa, por exemplo, na aposentadoria, ajudar a aposentadoria quando você já estiver, né, na melhor idade? Ou você pensa, você guarda o dinheiro de repente para um alvo, uma viagem? Deve. Quando a gente faz esse diagnóstico, né, com o cliente, então você procura entender a questão da tolerância de risco para saber onde você vai colocar. Depois, o momento de vida desse cliente, quais são os objetivos dele também. Então, o curto prazo, como eu já expliquei, é aquela reserva de emergência. O médio prazo é justamente para isso, para você realizar um sonho, um projeto. Então, você tem um prazo, você estabeleceu um prazo para realizar aquilo. Então, por exemplo, eu quero viajar
para a Disney daqui 5 anos, ok? Então, fiz uma cotação, essa viagem vai me custar, por exemplo, 50 mil reais. Então, você vai fazer uma continha mais ou menos de quanto que você precisa guardar para que 5 anos você ter esse valor aí para realizar essa viagem. Como é um projeto, né, daqui, que você já tem um prazo daqui 5 anos, é um prazo relativamente grande. Então, você consegue negociar, né, se expor, comprar algum ativo que vai te trazer um retorno melhor, porque você também tem um prazo maior para esperar. Você tem um objetivo. Daqui 5 anos, eu preciso receber X, eu preciso ter no mínimo 50 mil reais corrigido. Então, em cima disso, eu faço uma conta, olha, eu preciso guardar, por exemplo, tá? R$1.000 todos os meses. R$1.000, vou negociar com um banco, por exemplo, um CDB, que me pague X%. Como eu abri mão de liquidez, eu consigo negociar uma taxa melhor. Então, só que eu tenho que ter claro comigo que eu vou ter que deixar aquele dinheiro, no mínimo, naquele período ali de 5 anos, se esse é o objetivo ali de tempo. Bom, vamos falar um pouquinho de educação financeira, porque para investir você precisa se organizar, né? Ou sendo retirar um percentual ali do seu salário, ou já ter um valor guardado, né? O que a pessoa precisa, quando ela pega ali a conta, começa a pagar tudo e fala, poxa, não sobrou nada. Tem ainda alguns lugares que o dinheiro está saindo e a pessoa precisa se organizar, está gastando onde não deve? Total, né? Todos nós acho que fazemos um pouco disso, principalmente com as redes sociais ali o tempo inteiro, né? Mostrando realidades que a gente não pertence, então aquilo te gera uma ansiedade de consumo. Então, quando a gente vai ver, a gente está realmente deixando o nosso salário em coisas que realmente, de uma forma mais consciente, a gente não gastaria. Então, e detalhes que, às vezes, quando eu converso com algum cliente, eu convido a falar, né, onde ele gasta o dinheiro dele. Certo. Então, muitas vezes, o cliente fala, olha, eu pago uma TV por assinatura aí, por exemplo, R$400 por mês. E aí, se a ideia é se organizar financeiramente, por exemplo, eu peço para fazer uma reflexão. Você usa todos esses canais? Será que você não poderia economizar aqui, né, tentar procurar outros tipos de programas ou TVs também por assinatura, enfim, que tem um custo mais baixo, enfim, e você já estaria economizando uma parte aqui. Outra coisa, às vezes, também conversando com o cliente, o que eu percebo também? Troca de celular, às vezes aquela necessidade de estar trocando de telefone toda vez que tem um lançamento. Será que precisa disso realmente? Ou a gente acaba fazendo isso para se sentir dentro de um grupo, né? Ou então o carro. Será que você precisa realmente estar todo ano, a cada 24 meses, trocando de carro? Você está trocando porque você precisa ou porque você precisa estar dentro de um grupo, pertencer a um grupo? Antes de comprar um carro, será que não vale a pena você refletir? Esse carro, ele vai me trazer uma questão mais econômica no combustível ou não? Porque tem carros que eles consomem mais combustível. IPVA também. IPVA, seguro. Tem carro que ele tem um seguro maior porque ele também tem um índice de sinistro maior. Então, se você consegue... Eu, por exemplo, sempre fiz isso. Antes de comprar um carro, até um tempo atrás, eu pesquisava para saber quais dos modelos que eu estava buscando, qual que tinha o seguro mais barato. Porque se a gente faz uma conta no longo prazo, isso dá uma diferença muito grande. O problema, Priscila, é que a gente faz uma conta por mês, né? Então eu estou fazendo uma economia de R$100 por mês. Não faz uma economia de R$100 por mês.
Você pega uma economia de R$100 vezes 12 no ano, né? Faz essa conta vezes 2 anos, em 10 anos. Então, quando você coloca que cada R$100 que você economiza por mês, no longo prazo, ela faz uma diferença enorme. E é isso que a gente acaba não fazendo essa conta. A gente pensa assim, é só R$100 por mês. Não, é R$100 em 10 anos. Poderia te ajudar a construir, a realizar um sonho, uma viagem, por exemplo, e você deixou aqueles R$100 passar, escorregar ali pela sua mão, sem perceber. Tem algumas mudanças de hábitos, né? Por exemplo, tem gente que toma café todos os dias na padaria, tem gente que cria alguns hábitos que o dinheiro vai também escoando sem perceber. É legal, então, anotar sempre o seu gasto e depois perceber se realmente você precisa ou não ter aquele hábito. De repente, tomar café em casa seria melhor? Olha, você está no momento de começar a querer se organizar financeiramente, qualquer gasto, independente se é R$1 por dia, daí você tem que fazer um mês, tem uma média de 30 dias, né? Nós estamos falando de R$30 no mês. Então, essa reflexão que eu gosto sempre de chamar a atenção. Se está no momento de se reorganizar financeiramente, então assim, a partir de hoje, eu quero me reorganizar financeiramente, eu quero construir uma vida de sucesso, eu quero, né, ter uma vida financeira independente e de sucesso. Eu posso fazer isso? Pode, todo mundo pode, independente de onde você esteja e qual o salário que você ganha. Essa questão do cafezinho, eu gosto porque é exatamente isso, né? Se o cafezinho custa R$1, né, e você toma todos os dias, então no mês você está gastando aí R$30. E não é só esse cafezinho, são outras coisas que a gente tem o hábito de gastar e a gente não está fazendo a conta por dia, a gente está fazendo no dia, faça isso no mês e isso no ano. Faça essa conta vezes 5 anos, o quanto que você deixou passar. A ideia aqui não é que você vai ter que ter uma vida miserável, não é essa a ideia. É você continuar tendo uma vida assim, de conforto, mas prestar atenção nesses detalhes que estão fugindo sem você perceber. E é muito comum, Pri, porque é aquilo que eu te falei, é o hábito. Sim. Nós não temos o hábito de investir, e se a gente começa a ter, a gente começa a desenvolver, né, um outro lado mais eficiente de se planejar financeiramente, é o hábito do dia a dia mesmo, desses gastos que estão passando e a gente não percebe, porque a gente pensa assim, foi R$50, foi R$100 né, no mês. Mas o convite é, faça essa conta vezes 12, faça essa conta vezes 5 anos, depois faça essa conta 10 anos. Vai ser quando você vê o resultado, né, pelo menos multiplicar aí pela inflação, você vai ver que é um projeto que você deixou de fazer. Como ajudar as crianças já com essa educação financeira, né? Elas são ali as esponjinhas, tudo que a gente ensina, aprendem. E aí? Como que faz? Eu acho que o caminho é desde criança mesmo, a gente exercitar a criança a fazer, a trabalhar com o dinheiro, ok? Eu faço isso muito com a minha filha, tá? Quando ela fez 1 aninho, eu comprei um cofrinho para ela, ainda ela nem entendia o que era isso, mas hoje ela já entende. E todo o dinheiro que ela recebe de mesada, do pai, eu mesmo, dos avós, enfim, ela coloca ali naquele cofrinho. E o que eu tento despertar nela? Aquela rotina de guardar dinheiro, né? De todo mês ela depositar. E coloco um objetivo para ela também. Só que, no meu ver, né, o que eu acho muito assertivo, quando a gente abre aquele cofrinho todo final de ano, ela conta lá, mamãe, eu tenho 200, 300 reais. Eu vou gastar tudo. Eu não crio esse tipo de cultura nela, né? De gastar tudo o que ela demorou 1 ano para juntar. Sim. Eu sempre mostro o seguinte, filha,
você vai gastar todo o seu dinheiro que você demorou 1 ano, né, em apenas um dia? Então, vamos comprar algo, né, que você não precise gastar tudo e vamos deixar uma parte disso para você continuar guardando, para que você sempre tenha uma reserva, tá? Porque, como que eu vejo, Pri? Quando a gente faz a gente desperta isso na criança, eu acredito que quando ela for adulta, ela vai fazer a mesma coisa com o salário dela. Então, quando você acostuma essa criança todo ano, né, abrir o cofrinho, gastar tudo, né, a tendência de quando ela se tornar um adulto, pegar o salário e gastar tudo, vai ser a mesma coisa, você percebe? Sim. Agora, se você educou essa criança o tempo inteiro, né, a ter um objetivo, então ela vai guardar, na hora que ela abre aquele cofrinho, ela gasta parte, porque ela sabe que parte ela precisa manter ali como uma reserva de emergência. Quando ela se tornar adulta, ela vai ter esse hábito também. Então, eu recebi o meu salário, eu não vou gastar todo ele, eu preciso manter parte dele, né, ainda guardado. Você entende? Sim. Eu acho que essa o caminho. É o caminho. É a educação mesmo, É né? educação e desde criança. A gente está chegando nos minutinhos finais do programa, mas é uma pergunta que não quer calar. Dá para enriquecer, mesmo assim, de repente já com todo o salário comprometido nesse momento, mas começando devagar numa educação financeira, dá para ficar rico? Todo mundo pode ficar rico. Olha que engraçado, todo mundo pode ficar rico. Mas por que as pessoas não ficam ricas, né? Porque as pessoas não têm paciência, as pessoas querem enriquecer, mas elas querem enriquecer rápido. E quando a gente lê a história de pessoas de sucesso que ficaram ricos, claro, tem as suas exceções, mas são poucas. A maioria das pessoas que conquistaram essa independência financeira, elas levaram anos para conseguir chegar a esse ponto. E o problema é que nós não queremos, a gente quer ficar rico, mas que a gente quer ficar rico em 1 ano, em 2 anos, isso não existe, tá? Então, se você adquire hábitos saudáveis, né, de educação financeira, de guardar dinheiro, de buscar cada vez mais guardar e gastar cada vez menos, tenha certeza que você vai buscar sim o sucesso financeiro, vai conseguir ser rico. Ah, eu vou demorar 30 anos, 40 anos para isso. Ok. A ideia aqui é que você busque uma independência financeira, porque vai chegar uma hora da nossa vida, né, que é a idade ali que você já não é mais produtivo, né, que é a fase que você realmente vai parar, que você vai se aposentar, em que se você não se programou, não se planejou, não buscou, né, durante todos esses anos, o sucesso financeiro, você não vai realmente ter uma velhice aí saudável. Então, a ideia aqui não é ser rico para ficar rico em 10 anos, né, e gastar dinheiro, comprar uma Ferrari, viajar para todos os países, porque você nunca vai ser rico assim, porque você vai ganhar e vai gastar tudo. Sim. Quando eu chamo a atenção do cliente, o que é ser rico, no meu ponto de vista, é isso. É você buscar a sua independência financeira. A sua independência financeira é com 1 milhão, 2 milhões de reais? É possível. Você vai ter que demorar aí, talvez, 30 anos para que isso aconteça. Mas ok, você vai conquistar isso e aí você ainda vai ter, né? Se você se aposentar aí com 60 anos, por exemplo, aí pelo menos uns 20 anos, até os 70, 80, para... curtir, né? Usufruir disso. Tudo aquilo que você guardou. Então, ok. Muito obrigada pelas informações. Com certeza ajudou muita gente a mudar a cabeça e colocar também tudo no papel, né? Tudo que a gente ouviu em prática. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Priscila. Bom, anotou as dicas? Não? Bom, então você pode assistir esse programa novamente no canal da TV Alesp no YouTube. Acessa lá. O programa em discussão especial fica por aqui. Tchau, tchau. Vale a pena. Muito preocupação.